Alex Poatan respondeu Jamal Hill depois de ter sua posição de campeão dos meio pesados do UFC contestada. O Alex Poatan falou isso aqui para o canal do YouTube The Mac Life. Jamal Hill era campeão, se lesionou, então deveria ter ficado com o cinturão, ter brigado com a organização, mas ele não fez isso. De imediato, ele já deixou o cinturão. Não sei qual foi o motivo, mas foi muito rápido, sem saber qual era o grau da lesão. Talvez eu esteja falando besteira, mas ok, ele fez isso. Jamal Hill tem que aceitar isso, que largou o cinturão. Agora, ele vai ter que recuperar, vir atrás para mostrar que é o campeão, que faz e acontece. Só isso. O Jamal Hill, de fato, ele tem falado muito. Ele, quando era campeão, ele já estava procurando ali sarna para se coçar com o Alex Poatan. Ele, quando soube que o Alex Poatan iria subir para os meio pesados, ele já se mostrou animado e falava em recepcioná-lo. Quando ele foi campeão, ele manteve esse tipo de postura. E agora que ele não tem mais o cinturão, ele quer, obviamente, recuperar esse cinturão e, como é o Alex Poatan que é o campeão, melhor ainda para ele. Enfrentá-lo e, quem sabe, vencê-lo para reconquistar o seu lugar no topo da categoria. E ele constantemente provoca o brasileiro. Quem não se lembra dele falando que tanto o Alex Poatan quanto o Iri Prochazka não seriam ameaças para ele numa futura luta, que ele é superior aos dois. Ele bate nessa tecla, sim, de que é o verdadeiro campeão dos meio pesados do UFC. Porque na cabeça do Jamal Hill, como ele era campeão, mas ele perdeu o cinturão não por ter perdido uma luta, e sim por conta de uma lesão, ele não foi derrotado. Então ele segue com essa posição de número 1 da divisão. Mas não é assim que as coisas funcionam. Por quê? Ele simplesmente perdeu o cinturão por ter sofrido uma lesão num jogo de basquete, ou seja, numa bobeira. E foi uma grave lesão no tendão de Aquiles. E aí, com uma conversa com o UFC, eles acharam melhor abdicar do cinturão. Por isso que o Alex Poatan, ele virou campeão, mas não porque o cinturão lhe foi dado. Ele teve que fazer uma luta contra o Iri Prochazka e aí sim, o vencedor passou a ter o direito. Então, essa fala do Jamal Hill de dizer que é o melhor não cola muito. Até porque o próprio Iri Prochazka poderia muito bem ter esse tipo de postura, já que antes do Jamal Hill, ele também perdeu o cinturão por conta de uma lesão. Mas ele pode ter se achado, sim, o melhor naquele período, mas ele não ficava dando esses pitis que o Jamal Hill constantemente dá. E agora aqui você vê, o Alex Poatan, ele responde até de uma forma tranquila, mas ele pontua que, para ele, esse posicionamento do Jamal Hill não faz sentido, que ele está meio que reclamando de barriga cheia, porque se ele entregou o cinturão de uma forma até rápida, ele deveria ter feito um jogo duro maior com o UFC. E agora, sem o cinturão, ele fica aí bradando como se fosse o verdadeiro campeão, coisa que, repito, não é. O Alex Poatan, ele não disse aqui, mas ele dá muito a entender que Jamal Hill, você está querendo ser o número 1? Então vamos lutar para ver quem de fato é o melhor dessa categoria, porque agora quem é o campeão é o Alex Poatan. E o Jamal Hill está logo ali. Deve ser essa luta que deve acontecer, tá? Isso aqui realmente não é um mistério. Esse é um tipo de postura muito comum no UFC. Você vê ali os lutadores que perdem o cinturão dessa forma, sem lutar, ainda se achando no direito de dizer que são os verdadeiros líderes de suas respectivas categorias. E vale lembrar o seguinte, o Jamal Hill, ele foi um campeão num período curto. Ele não ficou nem um ano como campeão e nem fez uma luta nessa posição de líder dos meio pesados do UFC. Então ele nem chegou a colocar o cinturão dele em jogo. Para agir dessa forma, ele está falando muito, parece até um John Jones. É um lutador talentoso e, repito, ele deve enfrentar sim o Alex Poatan na sequência. E ele vai ter toda a chance do mundo de provar que é verdadeiramente o melhor lutador dos meio pesados do UFC. Concordam com essa resposta do Alex Poatan para o Jamal Hill, pessoal? Deixe seu comentário, deixe o like no vídeo e inscrição no canal.